Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Nesse momento vamos dar início à nossa EBD. Hoje vamos estudar a Epístola de Paulo aos Filipenses, epístola que é considerada uma das epístolas da prisão, junto com a Epístola de Efésios, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano de 61, enquanto ele se encontrava preso em Roma. E ele escreve essa carta devido à preocupação que os filipenses mostraram ao saber que Paulo estava preso, enviando o irmão Epafrodito para levar notícia da igreja e posteriormente levar notícia até os filipenses de saber como Paulo se encontrava. Paulo tinha um relacionamento muito íntimo com a igreja e ele se sentia muito agradecido com esta igreja porque essa igreja contribuiu muito para o ministério apostólico de Paulo. Quando Epafrodito chega em Roma e leva as notícias sobre os filipenses, avisa sobre as situações que estão acontecendo na igreja, no tempo que ele passou em Roma, ele adoeceu ao ponto de quase ter morrido por essa doença. Graças a Deus que o livra dessa doença, Epafrodito consegue voltar até os filipenses, levando consigo esta epístola, onde Paulo vai expressar a sua gratidão aos filipenses por todas as contribuições que os filipenses têm feito para o ministério de Paulo, o amor que ele tem pelos filipenses, como ele faz de costume com as outras igrejas também, a oração que ele faz pelos filipenses também, escrevendo inclusive que ele tem a plena certeza de que a boa obra que Deus começou nos filipenses, ele a aperfeiçoaria até a volta de Cristo ou até o dia de Cristo. Em resposta à situação que ele estava vivendo, a preocupação dos filipenses pela prisão de Paulo, Paulo escreve que a sua prisão não tem que ser motivo de preocupação, ao ponto de que ele utiliza a sua condição de presidiário até para pregar o evangelho, conforme ele escreve no capítulo 1, versículo 12, que ele diz que antes de tudo, o que ele está padecendo só tem contribuído para o evangelho. Veja que ele tenta com isso acalmar os filipenses. Calma, o que está acontecendo comigo só contribui para a pregação do evangelho, só contribui para o evangelho. Ao ponto de que a minha condição de preso, ou o motivo pelo qual estou preso, chegou a ser conhecido. Isso foi conhecido pela guarda pretoriana, que é a guarda pessoal do imperador. O motivo que ele coloca para eles, essa guarda pretoriana, é o fato de que ele é um apóstolo, um pregador do evangelho e do evangelho de Cristo. Além disso, ele escreve para os filipenses que confia, conforme está escrito no versículo 19, de que estou certo de que isto que eu estou passando, pelas vossas súplicas, ou seja, os filipenses orando por Paulo, e ele estando em situação de preso, Paulo diz para os filipenses: eu estou certo de que o Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. Ele tinha certeza de que seria livre, porque é inocente. Qual é o crime de se pregar o evangelho naquele tempo? Então, ele tinha certeza de que seria solto, principalmente porque tinha muita gente orando por ele, ou seja, a igreja estava orando por ele, e ele soube, obviamente, imagino que foi Epafrodito, que leva essas palavras de consolo para Paulo, de que os filipenses estavam orando por ele, pelo seu bem-estar, pela sua segurança, pela sua libertação. Paulo dizia como a fé de Paulo era forte, muito forte, conforme deveria ser a fé de todo mundo. Ele tinha certeza de que as orações eram ouvidas por Deus. E essa fé o levava a afirmar com certeza de que ele seria liberto, porque Deus ouviria essas orações dos filipenses e de outros que poderiam estar orando, inclusive as próprias orações dele pela sua própria libertação, para continuar. Mas não é por causa de que ele estava preso, de que o evangelho ficou preso. O evangelho continua a ser pregado em todo lugar, mesmo na cadeia. No caso dele, era prisão domiciliar, mas ele tinha guardas
ao redor do lugar onde ele estava. E ele, a esses guarda, pronto, já que eu não posso sair daqui e estes homens não conhecem a Cristo, eu vou pregar a Cristo para ele. E ele utiliza um meio, digamos assim, judicial para dizer que, não, eu estou sendo preso aqui porque eu prego o Evangelho. Então, isso poderia levantar o questionamento para os guardas. E o que é o Evangelho de Cristo? Aí ele pregaria o Evangelho, que provavelmente foi isso que aconteceu. E isso seria importante porque essa guarda pretoriana, imagina a guarda pretoriana, é a guarda pessoal era a guarda pessoal do imperador e ela tinha acesso ao imperador. Se estes, ou um destes, ou alguns destes se convertiam ao Evangelho, eles poderiam levar o Evangelho até o imperador. Provavelmente, inclusive, até apelar pela libertação de Paulo, devido a que o Evangelho é inofensivo. No capítulo 2 ele vai falar exatamente onde ele vai focar o tema principal, que é o autoesvaziamento de Cristo, que é a base, né? É base para a nossa vida nesse mundo. Jesus Cristo, como ele coloca no capítulo 2, versículo 5, ele coloca assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esta é a base, esse que é o tema principal dessa carta. Devido aos problemas que Epafrodito leva a Paulo da parte dos filipenses, alguns deles era que existiam rivalidades e, devido a interesses pessoais, os judaizantes também chegaram até os filipenses, levando doutrinas. Havia pessoas que eram libertinas e essa influência também estava entrando dentro da igreja. Então, Paulo vem trazer para os filipenses uma doutrina importante para a vida do cristão para esse mundo. O fato de que Jesus Cristo é Deus e se fez homem, ele se esvazia, autoesvaziamento da sua própria vontade. Jesus Cristo se torna um ser humano. E Paulo disse: tenha o mesmo sentimento que o Senhor teve. Se esvaziem de tudo que vocês são. Não existe nada nesse mundo que seja tão importante, que torne um crente superior a outro. Para Deus, que cargo no mundo seria mais importante do que ser Deus? Deus é Deus, é o ser supremo. Ninguém consegue, em questões hierárquicas ou de importância, superar o cargo de ser Deus. Ninguém pode ser Deus, só Deus pode ser Deus. E Deus, que criou todos nós, todos os seres humanos, tudo quanto a gente pode ver nesse mundo, animais, plantas, conforme Gênesis está escrito, se tornou um ser humano, se tornou um servo. Ele se humilhou a si mesmo. Devido a que Paulo espera que a vida dos filipenses, como Deus espera que a vida de todos os cristãos, ela esteja, que nós mostremos esse esvaziamento, o esvaziamento de nosso ego, de nos considerarmos melhores ou superiores a outros porque estudamos, porque sou médico, ou porque sou dentista, porque sou policial, porque sou advogado,
porque eu estudei na federal, ou porque eu consigo pagar e estudar na católica. Alguns, né, consideram que a universidade católica, né, é uma universidade boa, mas como ela é paga e é cara, então eu tenho dinheiro para poder pagar. Estudar medicina, por exemplo, em uma instituição privada é muito caro. E aquele que consegue pagar quer dizer que tem uma condição econômica tão boa que ao ponto de conseguir pagar um curso de medicina em uma instituição privada. Então, por causa dessa condição, torna-se arrogante, superior e começa a menosprezar os seus irmãos. E Paulo mostra que Deus poderia fazer isso com qualquer um. Chamar-nos de meros mortais, seus inúteis, vocês são apenas uns pecadores diante de mim. Deus não fez isso, nem faz isso. Deus, por meio de Cristo, Cristo sendo Deus, veio ao mundo e se humilha. Tornou-se nosso servo, aquele que veio ao mundo para tomar o lugar dos culpados, o inocente que tomou o lugar dos culpados. Então, esse sentimento do Senhor de se esvaziar, ninguém é superior a ninguém, independentemente da sua condição, de sua classe social, se tem ou não tem, todos devemos tentar ser tão humildes quanto Cristo foi. É um esforço que devemos fazer. Paulo escreve isso aos Filipenses. É a base dessa carta. E ele espera que esse exercício da humildade seja manifestado uns pelos outros. De que sejam, assim, pois, amados, meus amados, né? Ele fala assim, sejam imitadores de Cristo. Paulo vai falar aos Filipenses que o fato de Jesus Cristo ter se humilhado, é um exemplo, e não tem melhor exemplo. Se nós que somos cristãos queremos ser iguais a Cristo, então vamos praticar exatamente esse autoesvaziamento que Paulo fala aos Filipenses. Da forma de que Jesus Cristo se tornou obediente a quem? Ao Pai, a Deus. E nós devemos também ser obedientes a Deus. Parar com essas arrogâncias, ambições pessoais. Tem gente que quer ser superior ao outro. Então, planeja algumas coisas para tornar-se superior, entre aspas, a outra pessoa. Então, quer elaborar elabora metas para a sua vida, onde vou estudar isso, vou comprar aquilo, terei um apartamento em tal condomínio, vou comprar tal modelo de carro. Aí o que acontece? Começa a se encher de ambições materiais, coisas que Jesus Cristo não fez, e começa a menosprezar o seu próximo. Começa a se relacionar simplesmente com aqueles que, entre aspas, são como eles na classe social. Eu já vi, imagine, eu ouvi um pregador, um pastor de uma igreja que, segundo esse pastor, Deus lhe deu o ministério de pregar o evangelho aos ricos. A igreja dele, ou a igreja que ele pastoreava, só aceitava pessoas de classe média alta para se congregar. Houve uma vez uma senhora simples, que morava perto daquela igreja. Ela queria trocar de uma igreja mais perto da sua casa, da igreja de onde ela se congregava. E chegou um dia nessa igreja. E sabe o que aquele pastor falou para ela? Olha, eu entendo, né? Aqui é igreja e tudo mais, só que essa igreja é voltada para um público específico. Essa igreja é voltada para as pessoas de classe média alta. Olha, eu vou lhe recomendar aquela igreja, lá aceitam pobres como você. Olha, isso foi dito por esse pastor. Veja como
não é o que Jesus faz. E o que Paulo quer que os filipenses façam é exatamente o que Jesus fez, se esvaziar. De que não é porque eu cheguei na igreja com a roupa mais bonita que o outro, na realidade isso faz com que o meu irmão fique constrangido. Paulo também vai falar a respeito de que essa vida de humildade, ela tem seu prêmio. E que devem seguir o próprio exemplo de Paulo. Ele dá várias exortações aos filipenses. Ele, inclusive, vai dizer que se acalmem e que qualquer coisa nesse mundo, né, seja apresentada diante de Deus. Em orações e súplicas, lá no capítulo 4 ele escreve isso. Versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus, né, suas orações e petições, né, e a paz que excede todo entendimento. Vejam que ter uma vida humilde, Jesus Cristo mesmo falou. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E acharei paz para as vossas almas. Vejam que o capítulo 2, capítulo 3, Paulo vai desenvolver exatamente o que uma vida de humildade, que os filipenses devem ter. E ele está dizendo no capítulo 4 que essa vida de humildade diante de Deus vai trazer a paz que excede todo entendimento. Principalmente na situação que a gente está. Estamos ansiosos por alguma coisa que está acontecendo? Não. Oremos. Veja que Paulo vai falar a respeito de que devemos ter paz uns com os outros. Capítulo 4, nos primeiros versículos, vai dizer que não deve haver entre nós, né, como ele escreve para Evódia e Síntique, que andem discordando de pensamento. Isso não vai trazer paz um com os outros. Uma pessoa que é humilde, conforme Cristo é, não vai entrar em discordância um com o outro, discordância de opinião, de pensamento. Ao contrário, é necessário que entre nós, né, os filhos de Deus, a gente esteja sempre no mesmo pensamento, no mesmo sentir e no mesmo sentimento que o de Cristo, de sermos humildes, de amar uns aos outros. Os frutos do Espírito têm que ser manifestados uns pelos outros. Não é que meu irmão deve manifestar para mim. Saindo de mim, eu devo manifestar para meus irmãos. Então eu não tenho que esperar se o outro está fazendo a sua parte. Eu devo fazer a minha. Daí também Paulo diz que devemos ficar calmos com nós mesmos, ter paz com nós mesmos. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos. Veja que Paulo espera que a gente se alegre em Cristo. E inclusive nessa situação que a gente vive. E ele fala no versículo 10 do capítulo 4, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor e o vosso cuidado, né? Em meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo novamente vai finalizar a epístola dizendo de que os filipenses contribuíram para ele e que faltou oportunidade para contribuir. Obviamente, nessa situação em que Paulo se encontrava de preso, eles conseguiram contribuir. Porque, como Paulo viajava muito, ele não sempre ficava em um lugar só, então era difícil para os filipenses ir acompanhar. Naquele tempo não tinha internet, como que as notícias chegavam? Então não era que Paulo, toda vez que ele viajava, disse, pronto, vou mandar essa carta para Corinto, essa vai para Jerusalém, essa aqui vai para Éfeso, essa aqui vai para a Galácia, dizendo, agora me encontro em Roma. Não, essas notícias não circulavam assim. Mas quando souberam de algum modo, obviamente, aquele pregador do evangelho está em Roma preso. Os filipenses souberam, tiveram a oportunidade de ajudar Paulo. Quer dizer, os filipenses estavam atentos. E Paulo simplesmente vai falar para eles, continuem fazendo o que eles fazem, que amam uns aos outros como sempre. Mas principalmente, que aprendam a imitar a Cristo. Pois, conforme ele escreve assim no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, né, ou alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há
entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, e nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vejam que o que Paulo queria era que os filipenses acabassem com suas divergências, seja elas quais forem. Obviamente aqui a carta não disse, e é engraçado, e o interessante é que ele cita que se há alguma exortação da parte de Cristo, então complete minha alegria. Se o que eu estou escrevendo para vocês, por causa de ser tão íntimo, é uma coisa que possa ser considerada como uma exortação da parte de Deus, uma orientação da parte de Cristo, então façam o seguinte: parem com essas contendas, com essas divergências, com essas divisões de pensamento. Unam-se e tenham o mesmo sentimento, a mesma intenção. Nós somos uma igreja evangélica batista da Várzea, porém nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira. Existem outras igrejas batistas, mas não é a única denominação que existe. Temos outras denominações também. Essa questão denominacional não deveria nos dividir, porque a gente vai começar a opinar uns com os outros que se minha doutrina é assim, que tua doutrina é assim, que eu não gosto daquele jeito, que eu não... Quando na realidade devemos praticar o amor uns com os outros, viver em paz uns com os outros e pregar o evangelho juntos. Só isso. É o que Paulo espera que os filipenses, e o que Deus espera que o cristão faça hoje. Só que também espera que vivamos em humildade e não deixamos isso para trás. E que essa vida humilde, ela tem sua recompensa, conforme está escrito no capítulo 3. Ele disse assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escrevo a mesma coisa. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque nós os que somos a circuncisão, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Isso é interessante. A vida de humildade não é na carne. Não são nossas obras que vão determinar se realmente eu sou humilde ou não. Nós nos gloriamos em Cristo, o nosso máximo exemplo de humildade. Sejamos como o Senhor é. Então, irmãos, essa epístola é 4 capítulos, mas é rica no ensinamento desta doutrina importantíssima para a igreja, que é a do autoesvaziamento, que hoje em dia é muito necessário. Muitas pessoas hoje estão se agarrando a este mundo. Sim, adoram a Deus, dizem que são discípulos de Cristo, mas têm medo ou não querem deixar esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, somos peregrinos. Enquanto estamos nesse mundo, devemos fazer o que Paulo disse: contribuir para o Evangelho. Nossa vida é no céu, com Cristo, conforme ele escreve também em outros textos. E nesse mundo devemos viver do jeito que Cristo viveu, humildemente, amando uns aos outros, e dessa maneira simplesmente Deus derramará a paz que sobrepassa todo o entendimento em nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê em futuras lições. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra é linda, maravilhosa, viva, eficaz, e nos edifica. Sabendo, Senhor, que Jesus Cristo se esvaziou a si mesmo, se tornando servo, obediente até a morte de cruz, esse exemplo que nos deixou a todos nós, quero pedir ao Senhor que nos ajude, a todos aqueles que assistem esse vídeo, a que a gente, como filhos teus, possamos colocar em prática esse esvaziamento
e viver uma vida humilde, submetidos totalmente ao Senhor, de obediência total ao Senhor. Queremos ser teus filhos obedientes, Pai, do jeito que Jesus Cristo, o Senhor, fez, e nos parecer mais com Ele. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa a vida de todos os que estão ouvindo, que estão assistindo. Graça e paz, irmãos. Mais um bom dia para os irmãos e aqueles que estão nos visitando no nosso site nesse momento. Vamos começar mais um culto para a honra e glória do Senhor Jesus e que todos estejam com o coração aberto para receber da parte de Deus. E nesse momento vamos parabenizar os aniversariantes da semana. Vou começar com o irmão Matheus Ferreira. Irmão Matheus, parabéns, que faz aniversário dia 15 de junho. Irmã Marta Correia, parabéns, a senhora está fazendo aniversário dia 15/6. E também a irmã Vilma Ribeiro Passos, Deus te abençoe, irmã, que faz aniversário dia 17 de junho. E o irmão Pedro Lucas, no dia 17 de junho, faz aniversário. E encerrando a semana, o irmão João Gessé, meu irmão, Deus te abençoe. Então, a todos os irmãos aí, que as ricas bênçãos do Senhor os alcance e estenda para toda a família. E nesse momento de aviso, primeiro, irmãos, trazer a data muito importante de hoje, que é o dia do pastor. Estaremos, durante o culto, trazendo uma palavra sobre os nossos pastores, que cada um dos nossos pastores consiga se sentir abraçados e celebrados junto com esse dia tão feliz para todos nós da nossa igreja. Irmãos, também os nossos cultos na quarta-feira, né? Que os irmãos já sabem no Team Link, acessem lá e estejam conosco no momento de oração. E para encerrar nosso momento de aviso, gostaria de convocar todos os líderes de departamentos e coordenadores para na próxima terça-feira, dia 16, às 19h30, estar conosco fazendo a reunião da comissão de obreiros. Então, todos os irmãos se sintam convocados, tá certo? E confirmem a presença. Que Deus abençoe. Amém. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos aqui mais um domingo para celebrarmos o dia do Senhor. Agradecermos a Deus por todas as maravilhas que Ele tem nos feito. E também agradecer especialmente pela vida da igreja, que tem completado esse mês 97 anos, glorificando a Deus e operando o seu reino. Também somos gratos pela vida dos nossos pastores. E desde já eu queria agradecer aqui ao pastor Pedro, ao pastor Deusarte, por todo o apoio em nome da juventude, por todo o cuidado, por todo o conselho, por toda a preocupação. E o nosso desejo é que o Senhor venha estar ali capacitando tanto o pastor Pedro como o pastor Deusarte nos seus ministérios, na palavra, os fortalecendo, os guiando, os instruindo, para que vocês possam cuidar do rebanho que o Senhor confiou a vocês a cada dia, da melhor forma, para a glória de Deus. Amém? Então vamos iniciar nosso culto recitando o tema e a divisa do nosso
do mês de aniversário da igreja. Leiamos todos então. Celebrando a glória do reino de Deus. E EBV, 97 anos, rumo ao centenário. Vamos recitar novamente? Celebrando a glória do reino de Deus. E EBV, 97 anos, rumo ao centenário. Leamos então a divisa que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 5. Assim diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cantemos então o hino congregacional, o estandarte, número 456 do canto cristão. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor, não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador. Pois a Deus Cristo mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Vamos fazer a oração de adoração nessa manhã. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta manhã. Que o Senhor possa estar capacitando o pregador para falar aos nossos corações como instrumento Teu. Ó Senhor, que o Senhor possa receber a nossa adoração e o nosso louvor como aroma suave às Tuas narinas, Pai. Ó Deus, nos capacita, Senhor, a recebermos a Tua palavra com coração grato. E que essa palavra possa fazer semente no nosso coração e brotá-la. E que possa gerar frutos no nosso coração, na nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Celebrando a glória do reino de Deus, guiados pelo Supremo Pastor. Cantemos então o hino 574 do HCC, Um Só Pastor. Um só
Façamos, pois, a leitura bíblica que se encontra lá em Salmos, capítulo 23, do verso 1 ao 3 e o versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cantemos com a equipe do louvor da nossa igreja. Olá, meus amados irmãos, graça e paz, bom dia. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para adorarmos ao nosso Senhor. E eu quero convidar você aí da sua casa, todos juntos, um só corpo, uma só família, com o mesmo espírito, que a gente possa estar adorando ao nosso Deus. Nesse mês de aniversário da nossa igreja, também com muita alegria no nosso coração, de mesmo nas nossas casas, nós estamos com nossos corações juntos e alegres, com gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então vamos louvar ao Senhor juntos nessa manhã. Agora brilha
trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar. Graças, paz, igreja. A palavra de Deus nos fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Meus amados, nós entendemos a situação que todos estamos passando. Nesse momento difícil, sabemos que muitos irmãos perderam seus empregos, estão até impossibilitados de trabalhar. Mas este é um compromisso nosso, como cristão, e damos o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Portanto, meu querido, você que está impossibilitado, inclusive até de deixar o seu dízimo na casa de Deus, você pode ir à igreja, você pode ligar para a igreja, falar com o tesoureiro Marcos, que ele vai à sua casa, pode pegar o seu dízimo, a sua oferta e entregar na casa do Senhor. Essa é uma responsabilidade nossa como cristãos. Portanto, não deixemos de contribuir para a obra de Deus, porque através dos dízimos e das ofertas, a obra do Senhor é propagada. E as pessoas são salvas, e as pessoas recebem ao Senhor, porque ouvem falar que há um Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nessa hora nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Sabemos, Senhor, porque mesmo em meio a estes problemas que temos enfrentado, o Senhor está conosco. O Senhor tem suprido toda a necessidade do teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, nos dízimos e nas ofertas. Ajuda-nos, Senhor, a crer mais em Ti neste momento difícil. E podemos também ajudar o nosso irmão, que está impossibilitado de trabalhar, que está passando por dificuldades. Que a Tua igreja possa ser esse centro de ajuda, de apoio, porque é assim que a Tua palavra nos fala. Nós devemos ajudar o mais necessitado, principalmente os domésticos da fé. Portanto, Senhor, ouve as nossas orações e recebe todo o nosso dízimo e oferta diante de Ti, e que sejam usados para o louvor da Tua glória. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Façamos então a leitura bíblica que se encontra lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 12. Leiamos todos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do Espírito, para a edificação do corpo de Cristo. Chegamos ao momento mais importante do nosso culto, que é o momento de proclamação da palavra do Senhor. Que Deus possa estar usando o pregador desta manhã, o irmão Diácono Durvanil Juvino, para falarmos ao nosso coração como instrumento do Senhor. Que seu coração possa estar aberto a receber a palavra de Deus e ser transformado por ela. Prezados irmãos, diletos amigos, estamos aqui para refletir um pouco sobre o que nos diz a palavra de Deus neste dia. E na reflexão de hoje nós vamos pensar um pouco sobre o tema conexão pastor e igreja. E vamos ler dois textos bíblicos do mesmo capítulo, né?
no capítulo 2 da Epístola de Paulo, da primeira Epístola de Pedro. Vamos ler os versículos 4 e 5 e os versículos 9 e 10, que diz assim: E chegando-os para ele, pedra viva, né? Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nos versículos 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, ou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, este dia 14 de junho, segundo domingo do mês de junho de 2020, é um dia muito especial para nós. Primeiro, pelo dia dos pastores, né? Pastor Pedro Serafim, há 37 anos, à frente da igreja, ministério exemplar. E o pastor Deusarte, há 18 anos, também com um serviço importantíssimo também junto à igreja. Inicialmente, queremos parabenizar o pastor Pedro Serafim e o pastor Deusarte pelo dia do pastor. E também uma outra razão muito interessante para que nós agradeçamos a Deus neste dia é que amanhã a nossa igreja estará completando 97 anos, quase 100 anos, irmãos. E durante esse período de quase um século, muitas vidas foram salvas pela instrumentalidade da igreja, foram ganhas para Jesus pela a Igreja Evangélica Batista da Várzea, dirigida por alguns pastores, e nos últimos 37 anos pelo pastor Pedro. 37 anos significa mais ou menos, ou aproximadamente, 37% da idade da igreja, pastor Pedro. Esse é exatamente o percentual de sua permanência na igreja da Várzea em relação à idade da igreja. 37% do tempo da igreja o senhor está à frente. E certamente vai avançar muito mais ainda. E o pastor Deusarte está conosco há cerca de 18 anos. E também tem desempenhado um papel importante junto à igreja. Pastor há 37 anos, tem certeza, ou com certeza, ele conhece todas as suas ovelhas. E as ovelhas o conhecem, que é a igreja. O conhece pela voz. E também esse tempo de ministério junto à igreja, isso desenvolveu uma relação de extrema confiança em ambos os lados. O pastor em relação à igreja e a igreja em relação ao pastor. Irmãos, o termo pastor sugere cuidado e proteção às suas ovelhas. O pastor é uma figura muito importante no contexto bíblico. Ser pastor significa cuidar e zelar das ovelhas, ter amor pelas ovelhas e muitas vezes até abrir mão de certos privilégios, certas regalias em favor delas, das ovelhas. Ser pastor é procurar imitar Jesus Cristo, que certa vez afirmou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Analisando o capítulo 10 do apóstolo João, do Evangelho de João, concluímos que existem dois tipos de pastor. O pastor verdadeiro, né? Aquele que é conhecido pelas ovelhas, que entra pela porta, e o pastor explorador, que o texto chama de ladrão e salteador. É aquele que pula a cerca onde estão as ovelhas. Ou seja, eles vão chegando, entrando às escondidas
para tirar proveito da boa fé das ovelhas. Deste, a igreja deve fugir. Igreja e pastor se completam. Não existe pastor, não deveria existir pastor sem igreja, e nem igreja sem pastor. Se não houvesse rebanho, certamente não haveria pastores. Ambos, pastores e igrejas, são dependentes entre si. E ambos também, né, igreja e pastor, são dependentes da graça de Deus. Sem a graça de Deus, nenhum ministério tem futuro ou tem sentido. Refletindo um pouco, né, nos versículos bíblicos lidos inicialmente, no início desta reflexão, onde o verso 5 se constitui na nossa divisa para o ano de 2020, encontramos o apóstolo Pedro listando uma série de qualificação para nós, ovelhas de Cristo. No verso 5 ele diz: vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, povo por meio de Jesus Cristo. Somos sacerdotes por meio de Jesus. E que oferecemos sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ou seja, irmãos, são qualificações. Pedro está dizendo que nós somos pedras que vivem. A função da pedra é dar sustentação ao templo. E o templo de Cristo somos nós somos a igreja de Cristo. Estamos num momento de crise, não é? De uma pandemia, onde a igreja não conseguiu mais se reunir nos seus santuários, mas a igreja continua viva. Nós continuamos pedras vivas, edificando a igreja de Cristo. Onde nós estivermos, estará também a igreja de Cristo presente, porque nós somos ela. Pedras que vivem, ou seja, cada cristão é uma pedra por causa da sua união com Cristo vivo. Só a nossa conexão com Jesus Cristo é que, como nosso único mediador, é que somos fortificados. Adquirimos a sabedoria espiritual através da nossa conexão com Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Somos santificados porque somos separados do mundo, ou pela separação nossa do mundo. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Nós estamos no mundo assim como o navio só tem sentido se estiver no mar. Mas se a água do mar invadir o navio certamente afundará. Assim somos nós, irmãos. Estamos no mundo e temos uma missão no mundo e para o mundo, mas não podemos permitir que o mundo entre na nossa vida, senão nós corremos o risco também de afundar. E o apóstolo Pedro ele ainda diz: nós somos sacerdotes santos. O sacerdote era exatamente um líder religioso, né, espiritual, que tinha a função de interceder pelo povo a Deus, por ele próprio também. Hoje nós temos Jesus Cristo, é o nosso único mediador, e nós temos acesso ao Pai livremente, porém através e unicamente através de Jesus Cristo. Somos santificados. E diz ainda o apóstolo Pedro, né, que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais que agradem a Deus, ou seja, nem todo sacrifício agrada a Deus, ainda que seja espiritual. Existem espíritos de toda a natureza, mas o sacrifício que agrada a Deus é aquele que se baseia na orientação da sua própria palavra. Pedro ensina que o sacrifício do cristão é apenas espiritual, se caracterizando por um espírito de amor e devoção a Deus. Isso, sim, são as bases do nosso sacrifício espiritual. Nossa vida deve ser agradável a Deus. Isto requer disciplina espiritual em nossas ações e nossas reações. Ações e reações.
Nós às vezes afirmamos que somos crentes, somos salvos, fomos lavados pelo sangue de Cristo, mas quando alguém diz alguma coisa que não nos agrada, a reação carnal aparece. Irmão, nós somos novas criaturas, lavadas e redimidas no sangue de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E lá nos versículos 9 e 10, que também nós lemos no início, né, na mesma epístola, né, o apóstolo Pedro continua nos qualificando como servos do Senhor, como igreja de Cristo. Mas vós sois a geração eleita. Quem nos elegeu foi o próprio Cristo. Ele nos comprou, nos resgatou, lavou os nossos pecados, quando entregou sua vida, foi crucificado na cruz do Calvário, derramou seu sangue inocente. Aí nós também, pela fé, recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aí fomos eleitos, povo de Deus. E geração eleita, vós sois também o sacerdócio real, a nação santa. A nação santa, a igreja de Cristo é uma nação separada, como já falamos anteriormente. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos separados do mundo. Nós somos santificados e devemos nos santificar a cada dia. Povo adquirido pelo sangue de Jesus. Jesus nos comprou, nos resgatou. Mas tudo isso, irmãos, tem uma finalidade. O apóstolo Pedro conclui esse versículo mostrando para que tudo isso. Porque nós somos geração eleita, para que nós somos sacerdócio real, e para que somos uma nação santa, e por que somos um povo adquirido. Tem uma finalidade. E ele diz, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, a nossa vida cristã tem um objetivo, uma finalidade neste mundo: pregar a palavra, testemunhar do Evangelho de Jesus, né? Viver, uma vida de santificação a cada dia. O mundo precisa ver em nós, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, algo diferente, senão o mundo não será impressionado e não atenderá ao nosso chamado. Então, irmãos, é interessante, né? Esse nosso compromisso, ele deve ser real e deve ser permanente, né? Anunciar a palavra de Deus, anunciar as virtudes de Jesus, né? A virtude de Jesus, a principal delas é o Salvador, o único e suficiente Salvador. Nós temos cumprido essa missão regularmente, irmãos? É uma pergunta que nós devemos refletir sobre ela. E ainda no versículo 10, o apóstolo Pedro diz: vós que outrora nem eres povo. Ou seja, ele está dizendo que antes de Cristo na nossa vida, a gente não era nada, não era ninguém. Como diz o profeta Isaías, né? Somos menos do que nada. E sem Cristo, nem povo a gente era. E agora sois de Deus. Então Deus nos resgatou para si, quando entregou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus. Então é exatamente, irmãos, essa misericórdia de Deus que nos alcançou, que nos dá vigor físico e espiritual, que nos ajuda, irmãos, a cumprir a nossa missão de cristãos. A igreja de Cristo somos nós, e como igreja de Cristo, nós devemos, cada dia, cumprir o nosso papel de crente neste mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura,
né? Dar testemunho de Cristo Jesus, como diz lá no Salmo 1, né? Não andar segundo o conselho do mundo, dos ímpios, não se deter no caminho de pecadores, não se assentar na roda de escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, que esses irmãos, essas virtudes, esse compromisso seja realmente nosso. Nós não abramos mão do compromisso de proclamar as verdades de Cristo Jesus ao mundo que nos cerca. Onde nós estivermos, tem pessoas ao nosso redor que precisam da palavra de Deus. E Jesus ordenou lá em Mateus 28, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê não será salvo, né? Além de crer, nós precisamos ensinar a cumprir todas as coisas que Ele, Jesus, tem nos ensinado. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada dia, né? Nos fazendo igreja de Cristo, fiéis a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Graças a Deus por esse dia onde as igrejas batistas homenageiam seus pastores. E nós da IEBV somos felizes porque nós temos 2 pastores e já tivemos vários pastores. E aí nós nos alegramos, apesar desse momento ímpar que nós estamos vivendo em nossas igrejas, mas nós queremos dar aqui o nosso abraço aos nossos pastores. O apóstolo Paulo, ele orienta lá em Atos, no capítulo 20, versículo 28, quando ele se despede dos seus irmãos lá de Éfeso, ele faz algumas recomendações para aqueles que iam ficar à frente da igreja de Éfeso. E lá no versículo 28 ele diz assim: olhai por vós e pelo rebanho que o Espírito Santo vos constituiu como pastor. Apacentai a igreja de Deus, a qual a comprou com o seu próprio sangue. Daí nós entendemos que a missão do pastor é uma missão de muita responsabilidade, porque ele tem a incumbência de cuidar da igreja que o próprio Deus comprou com o seu sangue. Ainda, o próprio Paulo, orientando o jovem Timóteo, ele fala das qualificações dos pastores. E eu gostaria de citar aqui algumas. Por exemplo, o pastor ele deve ser honesto, ele deve ter uma conduta irrepreensível, ele deve ser hospitaleiro, ele deve estar apto a ensinar, ele deve ser sóbrio, ele deve possuir um bom testemunho de vida fora dos muros da igreja. Como pastor, ele deve ter muito clara a missão de quem ele vai servir. E é claro que todo pastor vocacionado, ele sabe que vai servir a Deus. Ele não vai servir a grupos, a ideologias ou mesmo até a própria religião. Quem serve a Deus, irmãos, não há o que temer, nem mesmo a crítica dos homens. Quem serve a Deus não busca aplausos. Quem serve a Deus não depende de elogios. Quem serve a Deus está fazendo a obra a despeito das lutas e oposições. Quem serve a Deus não tem a igreja como um balcão de negócios. Queridos pastores, saibam que a liderança da nossa igreja os apoiam nessa jornada tão árdua e tão difícil. Nós sabemos que o pastor é um ser humano como outro qualquer, que é um ser social e que por isso carece do nosso amor, carece de carinho, carece do afeto das suas ovelhas. E neste dia tão especial nós queremos lhes dizer que sintam-se abraçados, que sintam-se próximos das suas ovelhas,
sintam-se amados por nós. Nós agradecemos muito a Deus pelos pastores que temos, por serem homens honrados, homens que temem a Deus e que pregam a sua palavra, independente das circunstâncias. Que Deus muito os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro, Pastor Deusarte, parabéns pelo dia de vocês. Com muita alegria que nós jovens também não poderíamos deixar de participar desse momento, onde toda a igreja louva a Deus pela vida dos nossos pastores. Eu queria compartilhar um texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 7, e também no verso 17, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregam a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida e imitai-lhes a fé. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Aqui o autor de Hebreus deixa bem claro a responsabilidade de nós, igreja, em honrar a vida dos nossos pastores, em cuidar dos nossos pastores, assim como também eles têm cuidado das nossas vidas. Nós somos privilegiados, pastor Pedro e pastor Deusarte, por ter os senhores como os nossos pastores. Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós sabemos que Deus tem os seus propósitos, e se os senhores hoje estão como os nossos pastores, é porque é propósito e plano do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, e parabéns por esse dia tão especial. Que Deus continue os abençoando, os senhores e toda a sua família e suas esposas também, que são muito importantes nesse ministério. Que Deus abençoe vocês. Pastor Pedro, Pastor Deusarte, neste dia especial, Dia do Pastor, em meu nome e em nome do Ministério de Música, queremos parabenizá-los e dizer quanto estamos felizes e gratos ao nosso Deus pela vida de cada um de vocês e de tê-los como nossos pastores. Como definir duas pessoas tão maravilhosas e tão especiais? Homens íntegros, amigos, companheiros, que um dia atenderam ao chamado de Deus e com amor, compromisso e dedicação não olharam para trás. Suas ovelhas hoje agradecem a Deus por estes homens que o Senhor colocou em nossas vidas. Deus os abençoe. Parabéns, pastores. Amamos vocês. Agora vamos fazer um quiz de perguntas para ver se vocês vão acertar. Primeira pergunta. Exerço duas funções. Quem sou eu? Pastor Deusarte. Pastor Pedro. Sou casado há 60 anos. Quem sou eu? Pastor Pedro. É Pastor Deusarte. Minha cor favorita de camisa é verde, mas também tenho bastante azul. Quem sou eu? Pastor Deusarte. Pastor Pedro. Sou paciente e é muito difícil me tirar do sério. Quem sou eu? É Pastor Deusarte. No meu ministério pastoral, gosto de pregar e realizar visitas. Quem sou eu? Pastor Pedro. Sou psicólogo, sociólogo e pastor. Quem sou eu? Pastor Deusarte, né, gente? Gosto de comer tudo, mas meu prato predileto é carne de bode. Quem sou eu? Pastor Deusarte. Pastor Pedro. Tenho 2 filhos e 2 netos. Quem sou eu? É Pastor Deusarte. Sempre que chego à igreja, visito as salas da EBD. Quem sou eu? Pastor Pedro, Pastor Deusarte.
Pastor Desarte, o Senhor é um vovô pra mim. Eu amo muito o Senhor. Eu gosto muito do Senhor. O Senhor é muito legal. Um beijão. Pastor Pedro, o Senhor é um vovô pra mim. Eu amo muito o Senhor. Eu gosto muito do Senhor. O Senhor é muito legal. Um beijão pro Senhor. Parabéns, pastor. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orando. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor usou pessoas para falar da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor usou louvores para tocar o nosso coração. Que nós possamos estar cada dia mais dispostos, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Que nós possamos estar cada dia mais dispostos também a interceder pelos nossos pastores, Pai, pela nossa igreja. Nos capacita cada dia mais a vivermos para o louvor da Tua glória. Prepara o nosso coração para o culto da noite e nos dá um domingo abençoado, em nome do Teu Filho amado Jesus. Assim te oramos. Amém.